o Flamengo entrou na Taça Guanabara com um plano claro: usar majoritariamente a equipe sub-20 nas primeiras rodadas, preservar o elenco principal e ganhar tempo para uma pré-temporada mais controlada. A ideia, no papel, fazia sentido. O problema foi o impacto da realidade do campeonato. Em 3 jogos, o rubro-negro não venceu. Sofreu derrotas pesadas, incluindo a goleada por 3-0 para o Volta Redonda, e viu rapidamente a situação sair do controle. A base, que deveria ganhar minutos com menos pressão, acabou jogando sob clima de decisão, algo que muda completamente o cenário psicológico dos jovens. O Carioca pode não ser prioridade esportiva máxima, mas a fórmula de disputa transformou o torneio em uma armadilha quando o Flamengo se viu próximo da zona de rebaixamento. O planejamento precisou ser revisto às pressas, e isso escancara um ponto. No estadual, não existe espaço para erro prolongado, nem mesmo para quem tem o elenco mais caro do país. Pela primeira vez em muitos anos, o Flamengo passou a olhar a tabela do Carioca com preocupação real. O regulamento prevê um quadrangular do rebaixamento envolvendo os 4 piores da Taça Guanabara. E o rubro-negro, com apenas 1 ponto, entrou nesse radar. Isso muda tudo: calendário, desgaste físico, planejamento financeiro e até ambiente político interno. Disputar esse quadrangular significa mais jogos, mais exposição e uma mancha histórica que o clube não pode se permitir carregar. A pressão da tabela antecipou decisões. O Flamengo, que pretendia estrear parte do elenco principal apenas mais à frente, passou a cogitar profissionais já no clássico contra o Vasco. O estadual, que era tratado como laboratório, virou obrigação de resposta imediata. Com a situação se agravando na Taça Guanabara, o Flamengo foi praticamente empurrado a rever seu planejamento inicial. A ideia de preservar totalmente o elenco profissional começou a perder força à medida que os resultados negativos se acumulavam e a tabela passou a mostrar um risco que o clube não está acostumado a lidar: o fantasma do rebaixamento estadual. A decisão de integrar jogadores profissionais não nasce apenas da necessidade técnica, mas também do aspecto emocional e simbólico. A presença de atletas experientes muda o clima do vestiário, o comportamento em campo e até a postura dos adversários. Um Flamengo formado exclusivamente por jovens é encarado como oportunidade. Um Flamengo com nomes consolidados passa a ser respeitado menos, mesmo em má fase. Entre os primeiros nomes cogitados está o zagueiro Vitão, contratação de peso para a temporada. Ele iniciou a pré-temporada antes do restante do elenco, justamente para chegar fisicamente apto a situações como essa. Sua possível estreia não é apenas uma solução defensiva, mas uma tentativa clara de organizar o time desde trás, reduzir erros básicos e dar mais segurança aos jovens que atuam ao seu lado. Outro nome que entra nesse contexto é o goleiro André, que pode fazer sua estreia em meio à turbulência. Goleiro, em cenário de crise, vira personagem central. Cada defesa vira confiança. Cada falha pesa dobrado. Colocá-lo agora é uma aposta da comissão técnica de que a experiência e o perfil do jogador podem ajudar a estabilizar o sistema defensivo no setor ofensivo. O retorno antecipado de Pedro carrega uma leitura estratégica importante. O centroavante precisa de ritmo, mas também representa presença, referência e capacidade de decisão em jogos onde o Flamengo vinha dominando a posse sem transformar isso em gols. Pedro surge como a peça que pode transformar controle territorial em resultado no placar. Além dos retornos, existe outro ponto sensível: jogadores em possível rota de saída. Michael e Alan entram nesse grupo. Para ambos, a Taça Guanabara se transforma em vitrine. Ao mesmo tempo, o clube precisa avaliar
se vale utilizá-los agora ou preservar pensando em negociações. Essa gestão é delicada, porque envolve futebol, mercado e ambiente interno. O maior desafio dessa transição é o equilíbrio. Misturar base e profissionais pode acelerar o amadurecimento dos jovens, mas também pode gerar insegurança se o time não responder rápido. A cobrança da torcida aumenta, a paciência diminui e cada erro passa a ser amplificado. Por isso, a entrada dos profissionais não é apenas uma correção de rota, menos é um teste de maturidade do Flamengo em 2026 se bem conduzir. Pode recolocar o time no trilho, afastar riscos e fortalecer o elenco. Se mal executada, pode expor jogadores, gerar desgaste precoce e comprometer o ambiente logo no início da temporada. O momento também pressiona diretamente Filipe Luís. Ainda em início de trajetória como treinador, ele se vê diante de decisões estratégicas importantes. Insistir no plano original ou ceder à necessidade imediata de resultados. O treinador já mostrou capacidade de leitura de jogo, mas o estadual testa algo diferente. Gestão de crise, escalação, postura do time, escolhas durante a partida e comunicação. Com o elenco, passam a ser analisadas com lupa. O Flamengo não cobra títulos no Carioca a qualquer custo, mas cobra controle da situação. E neste ponto, a forma como Filipe Luís conduz essa transição pode definir muito da confiança que ele terá ao longo da temporada. A Taça Guanabara, que historicamente sempre foi tratada pelo Flamengo como um torneio de testes, rodagem de elenco e laboratório de jovens. Em 2026 ganhou um peso completamente diferente. O que antes era margem de erro, agora virou linha de perigo. O clube se vê em uma situação rara, desconfortável e até constrangedora para seus padrões. A possibilidade real de disputar o quadrangular contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. Esse cenário muda absolutamente tudo. Muda o discurso interno, muda a leitura da diretoria, muda a postura da comissão técnica e, principalmente, muda a relação com a torcida. O Flamengo já não pode mais errar. Cada rodada passa a ser encarada como decisão, mesmo em um estadual que, em outros anos, parecia irrelevante no planejamento macro da temporada. O problema não é apenas a tabela, é o contexto. Um Flamengo que começa 2026 tropeçando, acumulando derrotas, sofrendo gols com facilidade e demonstrando fragilidade emocional, cria um ambiente perigoso para o restante do ano. A Taça Guanabara deixa de ser um torneio curto e passa a ser um termômetro de crise ou de reação. Internamente, o clube sabe que disputar o quadrangular do rebaixamento seria mais do que um risco esportivo, seria um impacto direto no calendário, no desgaste físico dos jogadores e na própria imagem institucional. Mais jogos, mais pressão, mais exposição para um elenco que já terá Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pela frente. Esse extra seria tudo o que o Flamengo não pode se dar ao luxo de ter. É por isso que a diretoria passou a tratar o estadual como prioridade emergencial. Não prioridade esportiva máxima, mas prioridade estratégica. Escapar dessa zona é uma obrigação, não por taça, não por festa, mas por sobrevivência simbólica. Um clube do tamanho do Flamengo simplesmente não pode conviver com a narrativa de risco de queda, nem mesmo em nível estadual. A pressão também recai sobre o comando técnico. Filipe Luís, que representa um projeto de médio e longo prazo, vive seu primeiro grande teste de crise real. Até aqui, o discurso sempre foi de construção, paciência e desenvolvimento. Agora, o futebol cobra resultado, e o resultado imediato passa a ser tão importante quanto o projeto. A Taça Guanabara vira, então, um ponto de inflexão. Se o Flamengo reage,
vence clássicos, se afasta da parte de baixo da tabela e estabiliza o time. O discurso muda, a crise vira aprendizado, os erros viram parte do processo, a temporada respira. Mas, se o Flamengo insiste nos tropeços, se entra no quadrangular do rebaixamento ou chega às últimas rodadas, dependendo de combinações de resultados, o impacto será profundo. A pressão externa explode. A torcida perde a paciência, o ambiente esquenta e decisões mais drásticas passam a ser discutidas. Antes do previsto, jogadores passam a ser questionados, contratações são cobradas, escolhas do planejamento inicial entram na mira. Aquilo que era opção estratégica vira erro de gestão, e no Flamengo, esse tipo de narrativa costuma acelerar processos. Por isso, a Taça Guanabara de 2026 não é apenas um campeonato de início de ano. Ela representa um divisor de águas. É o momento em que o Flamengo precisa provar que tem controle da situação, que sabe corrigir rotas e que, mesmo errando, consegue reagir rápido. No fim das contas, não se trata apenas de classificação. Trata-se de autoridade, de mostrar que o Flamengo continua sendo o Flamengo menos, mesmo quando o cenário aperta, mesmo quando o planejamento falha, mesmo quando o risco aparece. E é exatamente nas fases difíceis que os grandes clubes mostram quem realmente são.